dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, apenas para informar, o nosso pastor, o pastor Júlio, está no congresso de casais. Na verdade, boa parte dos irmãos da igreja estão nesse congresso, por isso que os irmãos estão vendo a igreja bastante esvaziada hoje. Também talvez vocês sintam falta de alguns jovens, muitos não vieram por conta do Enem, hoje é o segundo dia do Enem, mas glória a Deus pelos que aqui estão. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo que já foi lido aqui essa manhã. Nós faremos a exposição de um tema que também já foi cantado aqui essa manhã, que é sobre a adoração. O tema dessa mensagem é a adoração que brota do conhecimento de Deus. Salmo de número 100. Eu estarei fazendo a leitura na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Os irmãos podem acompanhar na projeção ou podem acompanhar na versão que vocês têm aí com vocês, tá? Salmo de número 100, diz assim a palavra do Senhor. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos mais uma vez de forma breve. Pai querido, Deus amado, mais uma vez, ó Deus, colocamos-nos diante do Senhor, nesse momento para te pedir, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, traga iluminação à nossa mente, ó Deus, e que nós possamos sair daqui transformados e tocados pela tua palavra, ó Deus. Fala com cada um aqui presente e também com quem nos assiste. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 100. Esse salmo, se vocês olharem na Bíblia de vocês, ele é intitulado como Salmo de Ações de Graças. Salmo de Ações de Graças. Esse é um dos salmos mais belos de todas as Escrituras, um dos hinos mais belos de todas as Escrituras. Esse título, por mais que tenha como escrito aqui Salmo de Ações de Graças, o seu conteúdo vai muito além de gratidão. Ele não é um salmo que fala apenas sobre gratidão. Na verdade, esse salmo é um convite à adoração verdadeira. Nós aprenderemos como nós devemos adorar, quem nós adoramos, por que nós adoramos, tudo aqui nesse salmo número 100, nesses 5 versículos. Esse salmo ele fazia parte das procissões do povo de Israel. Então, quando o povo de Israel subia ao templo, eles iam cantando alguns salmos. Os irmãos devem saber que os salmos são músicas, tá? Por mais que na nossa tradução em português não há uma métrica para nós cantarmos, cantar é muito difícil porque não tem nenhuma rima, mas na língua original em hebraico eram músicas, tá? Que eram cantadas pelo povo, e esse aqui era um dos salmos que eles cantavam quando se dirigiam ao templo. Então, enquanto eles caminhavam, os fiéis, os judeus, eles proclamavam com alegria: o Senhor é Deus. Eles proclamavam como uma celebração pública, vibrante e reverente, exaltando o reinado do Senhor sobre toda a terra. Quando nós olhamos no nosso tempo, meus irmãos, e nós falamos especificamente sobre esse título, adorar, adoração, a palavra adorar é um termo que se tornou popular. Todos já ouviram falar sobre adoração. Muitos dizem que adoram a Deus, mas é um termo que ficou esvaziado de sentido. Se vocês perguntarem a muitos o que é adoração, ou talvez se vocês mesmos tentarem definir o que é adoração, talvez vocês encontrem alguma dificuldade. Então é um termo que ficou muito esvaziado. Alguns, inclusive, utilizam o termo adoração e designam um estilo musical. O que é adoração? É um estilo musical. Como tem rock, tem pop, tem a adoração. Muitos entendem dessa forma. Outros entendem apenas que a adoração é um momento ali emocional durante o culto, e é basicamente isso. Só que, biblicamente, nós vamos ver nesse salmo que adorar é reconhecer quem Deus é e responder a Ele com todo o nosso ser, mente, coração e vontade. Isso é adoração, nós veremos nesse salmo. Então, o Salmo 100 ele vai nos mostrar a quem nós adoramos, por que nós adoramos e como nós devemos adorar. Na manhã de hoje, então, nós veremos que a verdadeira adoração nasce do reconhecimento de quem Deus é, o Senhor bom, fiel, Criador e Redentor, e se expressa em alegria, obediência e comunhão. Repetindo mais uma vez, a verdadeira adoração nasce do reconhecimento de quem Deus é, o Senhor bom, fiel,
Criador e Redentor, e se expressa em alegria, obediência e comunhão. Para isso eu dividi esse salmo em 3 partes. Na primeira parte nós veremos a quem nós adoramos, versículo 3. Depois, por que nós adoramos, versículo 5. E por fim, como nós devemos adorar, versículos 1, 2 e 4. Então, indo já para a primeira parte, a quem nós adoramos. E aí nós vamos para o versículo 3. Quem nós adoramos? Primeiramente, nós adoramos o único Deus. Observem o versículo 3, especificamente o início. Saibam que o Senhor é Deus. Nós adoramos ao único e verdadeiro Deus. Há apenas um Senhor sobre a terra. Não há deuses, por exemplo, como outras religiões entendem. Nós cremos que há apenas um Deus, que subsiste e em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós não cremos em três deuses, nós cremos em um único Deus. Como diz o texto famosíssimo de Deuteronômio 6,4, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, em primeiro lugar, nós adoramos ao único e verdadeiro Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas. E nós precisamos saber a quem nós adoramos. Afinal, nós precisamos adorá-lo por quem Ele é. Nós precisamos adorar o Senhor, Criador de todas as coisas. Como diz o texto de 2 Samuel 7,22. Como és grande, ó Senhor Deus, porque não há ninguém como Tu, e não há outro Deus além de Ti. O Deus ao qual servimos e adoramos é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Adoramos e servimos ao Deus que tem a história nas mãos. Tudo o que acontece no universo, todas as ordens do universo, todas as leis físicas e químicas e tudo que existe foi criado e está sob o domínio do Deus ao qual nós servimos e adoramos. A adoração genuína, ela começa com o conhecimento correto de Deus. Nós precisamos saber quem é Deus para que nós o adoremos da forma correta. Mas, em segundo lugar, a quem nós adoramos? Nós adoramos ao Criador da nossa vida. Continuando no versículo 3, o texto nos diz, a parte B, foi Ele quem nos fez e dele somos. Foi Deus quem nos criou. Você não é um acidente do acaso. Você não nasceu por uma conjectura de fatores e coincidências a ponto de seu pai conhecer sua mãe. E por coincidência, a mãe nasceu porque o seu avô e a sua avó se conheceram. E você não é uma sucessão de coincidências para que você nascesse. Nós não cremos dessa forma. Você foi criado por Deus. Nós fomos criados por Deus. Não foi o acaso que nos fez. Não existe acaso. Tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos do nosso Senhor. Deus é o responsável pela sua existência. Você nasceu onde nasceu, inclusive, pela vontade de Deus. Por que eu nasci em Itabaiana? Tanto lugar no mundo, só no Brasil tem mais de 5.000 municípios. Se você for olhar no mundo, não tem nem como contar a quantidade de cidades que existem no mundo. Por que eu nasci onde nasci? Por que eu nasci na família que eu nasci? Tem tantas famílias aqui. Foi vontade de Deus que isso acontecesse. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus quem decidiu onde nós iríamos nascer, a cidade que nós iríamos nascer, a família que nós iríamos pertencer. Meus irmãos, o fato de nós existirmos, só o fato de nós sermos criados por Deus, é uma dádiva do Senhor. E somente por conta disso já seria motivo suficiente para nós o adorarmos por quem Ele é. Porque Deus nos deu o dom da vida. Tem tanta gente aí agora que está lutando, por diversos problemas de saúde, lutando pela vida. Nós estamos vivos, estamos aqui bem, talvez até sentindo algumas dores, acontece, normal, mas estamos aqui adorando ao Senhor. Foi Deus quem nos criou. Nós somos do Senhor. E se nós somos do Senhor, nós precisamos viver uma vida para o Senhor. Nós precisamos viver uma vida para aquele que nos criou. Efésios 1,4 diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós servimos ao Deus que nos criou. Até o fato de você estar aqui essa manhã, você poderia estar em tantos lugares, é providência do Senhor. Você está aqui pela vontade do Senhor. Somos obras das suas mãos, criados à sua imagem e semelhança e sustentados pelo seu poder. Nós não só fomos criados, mas nós somos sustentados pelo poder de Deus. E isso é mais do que suficiente razão para que nós o adoremos. Adorar é reconhecer que não somos autônomos,
mas nós pertencemos a Deus e dependemos de Deus. Não só pertencemos, mas dependemos. Mas em terceiro lugar, o versículo 3 ainda vai nos mostrar que nós adoramos ao nosso pastor. Vejam a parte C do versículo, a parte final. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Além de criatura, nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus. Veja bem, aquele que não entregou a sua vida a Cristo, esse não pode ser chamado filho de Deus. Como assim, Felipe? Exatamente, todos são criaturas. Filhos, no entanto, o texto bíblico nos mostra que só aqueles que foram salvos. Veja o que diz Efésios 1:5. Em amor, Deus nos predestinou para Ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então nós fomos feitos filhos de Deus por adoção por meio de Jesus Cristo. Então nós que somos salvos, que somos crentes, nós somos filhos de Deus por adoção por meio de Cristo Jesus. Então, além de criaturas, nós somos filhos e somos rebanho do seu pastoreio. E como rebanho do seu pastoreio, somos cuidados como ovelha, como nos diz o texto bíblico. Aqui é fantástico quando ele fala que nós somos o seu povo e o seu rebanho. Nós somos pastoreados por Deus. Essa expressão, ela traz uma imagem de ternura e de cuidado. Quem não vai lembrar do Salmo 23, versículo 1 nesse momento? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso pastor, porque nós somos filhos de Deus. Mais uma vez, fomos feitos filhos por meio de Cristo Jesus. Foi o sacrifício de Jesus Cristo que nos tornou povo de Deus. E nós somos pastoreados por Deus. Diariamente, meus irmãos, se nós olharmos com atenção nas nossas vidas, nós sentimos o cuidado de Deus. Todos aqui sentem o cuidado de Deus, diariamente, nas maiores, nas menores tarefas, nas coisas grandes que nós temos que lidar, nos grandes dilemas, nas coisas pequenas, diariamente nós somos cuidados por Deus, em todas as áreas da nossa vida. Adorar não é tentar impressionar a Deus. Escute bem, adorar a Deus não é tentar impressionar a Deus, mas é reconhecer quem Ele é e quem nós somos diante dEle. É assim que nós o adoramos. Nossa adoração deve nascer da consciência de que nós fomos criados, redimidos e somos cuidados por Deus. Então, em primeiro lugar, nós vimos a quem nós adoramos. Mas agora o texto bíblico vai nos falar por que nós adoramos a esse Deus. Observem o versículo 5. O texto vai dizer assim na parte A: porque o Senhor é bom. Essa é a parte A do versículo 5. Porque o Senhor é bom. Nós o adoramos por causa do seu caráter. Nós adoramos a Deus por causa do seu caráter. Essa é uma das afirmações mais simples de toda a Bíblia. O Senhor é bom. Mas, ao mesmo tempo, uma das mais profundas de todas as Escrituras, e nós refletimos pouco a respeito disso. O Senhor é bom. O Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus que sustenta o universo nas suas mãos, é bom. E se ele fosse mal? Já pensou se ele fosse mal? O Senhor mais poderoso, o ser mais poderoso de todo o universo, já pensou se ele fosse mal? Ou já pensou se ele tivesse dias que é bom e tem dias que é mal? Depende do humor. Já pensou em quão maus lençóis nós estaríamos se assim o fosse? Mas o Senhor é bom. Nós estamos tão acostumados com isso que nós não nos damos conta da profundidade dessa verdade. É como o ar. Nós estamos respirando aqui, todo mundo está respirando, mas ninguém nem lembra que está respirando. Agora que eu falei, agora você lembra que está respirando, talvez fique com um pouco de falta de ar. Mas nós respiramos naturalmente, nem nos tocamos nisso. A mesma coisa acontece com a bondade de Deus. Nós estamos rodeados da bondade de Deus e nem nos tocamos. Já pensou se Deus tirasse por 20 segundos o ar para nós respirarmos? Todo mundo ia ficar agoniado aqui querendo respirar. Você ia sentir, não ia sentir? Se Deus tirasse a sua bondade do mundo por 2 segundos, por 1 segundo, nós iríamos sentir. Você vai dizer, Felipe, mas o mundo é tão mau, as pessoas são tão más. Ainda assim, a maldade do mundo é refreada pela bondade de Deus. Se Deus não refreasse a maldade do mundo, seria tudo muito pior. Já leram a história de Sodoma e Gomorra? Você lê aquilo ali e diz, rapaz, como é que pode? O povo queria fazer maldade com os anjos. Pois é, ainda assim a maldade do ser humano ali estava refreada pela bondade de Deus. Se Deus não refreasse essa maldade do ser humano, o mundo seria muito pior do que é. O Senhor é bom. Essa é uma verdade que nós precisamos lembrar. A bondade do Senhor está sobre toda a terra. É incrível que a bondade do Senhor ela não é derramada somente para os crentes, mas ela é derramada para crente e para não crente. O Senhor é bom. Até as pessoas que não são crentes, talvez, na verdade, até as pessoas
que são contra Deus, pessoas que abominam de Deus, que escarnecem de Deus, escarnecem do Evangelho. Mesmo essas pessoas, elas provam a bondade de Deus. As pessoas, de modo geral, todas elas recebem coisas boas do Senhor. Talvez você diga, Felipe, mas mais uma vez tem tanto mal no mundo, tem pessoas que sofrem tanto. Ainda assim, essas pessoas recebem da bondade do Senhor. Todos já provaram da bondade de Deus. Reconheça você ou não. Reconheça essa pessoa ou não. Então nós o adoramos por causa do seu caráter. Mas também nós o adoramos por conta da sua misericórdia e fidelidade. Veja a parte B do versículo 5. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Acabei de falar que a bondade de Deus é derramada sobre todos os seres humanos da terra. Há algo, no entanto, relacionado à fidelidade de Deus que não está disponível a todos os seres humanos, que é a fidelidade relacionada com a redenção. Essa fidelidade, essa porção da bondade de Deus, ela está somente para aqueles que já se renderam a Cristo Jesus. As pessoas que já entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, elas experimentam uma fidelidade ligada à redenção. Deus nos criou, nós somos pastoreados por Ele e nós somos redimidos. Nós estávamos perdidos, condenados ao inferno, e nós somos redimidos por conta do sacrifício de Cristo Jesus. Deus não é apenas o seu Criador, mas Ele também é o seu Redentor. Ele é também o seu Salvador. E mais, Deus é fiel às suas promessas. E uma das primeiras promessas, talvez a primeira promessa da Bíblia, ela foi cumprida. Que promessa é essa, Felipe? Gênesis 3,15, texto tão conhecido. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendente e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso aqui foi cumprido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A serpente foi derrotada. A cabeça da serpente foi esmagada por Cristo Jesus. O ponto mais alto da bondade e da fidelidade do Senhor é a cruz do Calvário. Foi o local onde nós nos tornamos filhos de Deus e rebanho do seu pastoreio. Esse é o ponto mais alto da bondade de Deus. Mais uma vez, todas as pessoas experimentam da bondade do Senhor, mas aqueles que entregaram a sua vida a Cristo experimentam o ápice, o clímax dessa bondade, que é a cruz do Calvário. Você consegue perceber isso? Isso é algo que você consegue enxergar? A obra de Cristo é muito maior do que qualquer coisa, do que qualquer outra bondade na nossa vida. Veja bem, é bom ter dinheiro? É óbvio que é. É bom ter saúde? É lógico que é. Ninguém quer ficar doente. É bom ter muitos amigos, ser rodeado de pessoas? É lógico que é. Mas há algo que é melhor do que tudo isso, que é experimentar a salvação em Cristo Jesus. Veja, aí vocês vão dizer, vocês vão pensar, é melhor ser um crente, uma pessoa crente, que crê em Jesus, uma pessoa salva, fiel, presa na China, passando perseguição na Coreia do Norte? Ou será que é melhor ser uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que é indiferente à palavra de Deus, indiferente ao Evangelho, mas essa pessoa vive no Brasil, é livre, tem muito dinheiro, tem muitos amigos? O que vocês acham que é melhor? Talvez todo mundo, nós estamos na igreja, todo mundo vai dizer, é melhor ser crente. Mas pense bem, eu estou falando de uma pessoa crente sofrendo, sendo perseguida. Não é perseguição ideológica como nós sofremos, não. Em algumas medidas, em um nível muito baixo. É perseguição de apanhar mesmo, perseguição dura, como existe em vários países, na Nigéria, por exemplo. A verdade é que, por mais que seja difícil para nós nunca enfrentamos isso. Então, falar do que nunca viu é difícil, talvez. Mas acreditem, é melhor ser um preso fiel na China do que uma pessoa ímpia que tem dinheiro e que é livre e que tem muitos amigos. Sabe por quê? Porque essa liberdade, essas riquezas são temporárias. Vão durar, se muito, 90 anos e olhe lá. Às vezes dura menos. Às vezes a riqueza até dura 90 anos, mas a saúde talvez não chegue a 70, 65, 75. E a pessoa que sofre, que está sendo perseguida, essa pessoa estará eternamente com Deus, aproveitando as bem-aventuranças, livre do pecado. Veja, nós não sabemos o que é estar livre da presença do pecado. Ninguém aqui sabe o que é isso. Mas nós experimentaremos isso nos novos céus e nova terra. Então acreditem, a maior bondade, a maior coisa que Deus fez por nós foi enviar Cristo. E quando Cristo morre na cruz, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, assim que nós cremos e confiamos em Jesus. Vocês creem nisso? Então por que é que nós ficamos frustrados quando algo não se realiza? Por que é que nós ficamos com raiva às vezes de Deus
quando nós temos uma expectativa de alguma coisa acontecer e essa coisa não acontece? Será que nós achamos que Deus não é bom? Você ora, Deus me dê isso, me dê isso, me dê isso, e você não recebe. E aí você diz, rapaz, como é que Deus é bom e Ele não me dá uma coisa dessa? Na verdade, eu pedi isso e Ele me deu outra coisa que eu não queria. Eu pedi um emprego melhor e, na verdade, ao invés de receber um emprego melhor, eu fui demitido. Cadê a bondade de Deus nesses momentos? Veja bem, meus irmãos, todos nós vamos passar dificuldades. É fato que alguns vão passar mais do que outros. Não acho que todo mundo aqui sofre igual, não. Não sofre. Tem gente que sofre mais. Tem gente que sofre menos. Tem gente que sofre de um jeito. Tem gente que sofre de outro. É assim. A vida humana é assim. Mas entendam, quando nós passarmos por situações como essa, ficarmos frustrados porque talvez não enxerguemos a bondade de Deus, lembre da maior bondade que o Senhor fez por você. E qual foi a maior bondade? Enviar Cristo para morrer na cruz em seu lugar. Essa foi a maior bondade. Por pior que seja, veja, por pior que sejam as mazelas da nossa vida aqui, Deus é bom, continua sendo bom. Por quê? Porque Ele enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Você acha que sofre? E Cristo, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, veio à terra. Rapaz, Cristo é Deus, Jesus é Deus. Quem sofreu não foi um ser humano como eu e você que é pecador, não. Foi o próprio Deus que o pecado juntamente cometerá. E ainda assim, Cristo sofreu voluntariamente em nosso lugar. Então, se você sente algum problema, e é normal mais uma vez, sofre por alguma coisa, lembre, Cristo sofreu muito mais. E Deus foi muito bondoso, e Deus é bondoso conosco. Meus queridos, nós adoramos a Deus por quem Ele é, pelo seu caráter, pelo seu ser. Quando tudo parece instável, a fidelidade de Deus é o nosso alicerce. Se você está passando por dificuldades, problemas, lembre-se, a fidelidade de Deus é o seu alicerce. Lembre-se da fidelidade de Deus. Ele está cumprindo todas as promessas que Ele prometeu e cumprirá aquelas que ainda não foram cumpridas. Assim nós cremos. A sua fé e a sua adoração não podem estar firmadas no que você sente ou deixa de sentir, mas em quem Deus é. Veja bem, a nossa adoração ela não pode estar firmada nos momentos transitórios, nos nossos sentimentos transitórios. Sabe por quê? Porque se assim for, vai ter dias que nós vamos estar top. Vai ter dias que você vai rir e vai dizer, olha, hoje eu estou top, aqui minha adoração está top. Mas vai ter dias que não vai estar assim, vai ter dias que você vai estar meio michuruca, meio para baixo. A nossa adoração não pode estar firmada, alicerçada nos nossos sentimentos, mas ela tem que estar alicerçada em quem Deus é. Em terceiro e último lugar, nós vamos ver agora como nós devemos adorar. Em primeiro lugar, nós vimos a quem nós adoramos. Em segundo lugar, por que nós adoramos. E agora, como nós devemos adorar. Versículos 1, 2 e 4. Em primeiro lugar, nós devemos adorar com alegria. Veja o versículo 1. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Só isso. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Esse aqui é um grande convite para adoração a Deus. Não que Deus precise da nossa adoração, não que Deus precise de nós. Ele não precisa de nada que nós façamos ou possamos fazer. Deus não precisa da nossa adoração. Mas esse é um convite. É da sua vontade que nós o adoremos. É da sua vontade que nós o adoremos. Certo pastor disse que a maior forma de nós demonstrarmos gratidão a Deus é através da adoração. Você quer mostrar que é grato ao Senhor? Adore-o. Adore-o pelo porquê Ele é. Adore-o pelo seu caráter. E mais, poder adorar a Deus é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. E nós devemos fazer isso com alegria, não como se fosse algo penoso. O momento de adoração não pode ser uma coisa penosa, uma coisa pesada. Por quê? Porque nós adoramos ao Deus que nos salvou. Nós adoramos a um Deus que é bom. Nós vimos a um Deus que é misericordioso, a um Deus que é fiel às suas promessas. Então, nesse sentido, a nossa adoração tem que ser uma coisa feliz. Nós o adoramos com felicidade no nosso coração, com gozo no nosso coração. O pastor Emílio Garófalo, falando desse versículo, ele disse que às vezes a igreja canta como se Jesus ainda estivesse na tumba, mas Jesus ressuscitou. Porque parece que ainda está uma coisa muito triste. Tomara que Jesus ressuscite. Aí está uma tristeza. Parecendo os discípulos lá no caminho de Emaús, no início do caminho. Mas não é isso. Nós o adoramos e somos convidados a adorá-lo com júbilo, com alegria. E o final do versículo ainda mostra que esse convite é estendido a todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra são convidados. O convite da graça é para todas as pessoas, mas muitos rejeitam esse convite. Quantas e quantas pessoas
rejeitam voluntariamente, por própria vontade, o convite da graça. Pessoas preferem adorar ídolos. Não sei se os irmãos viram, essa semana foi construída uma estátua, não vou entrar em muitos detalhes, mas lá no Ceará, uma estátua gigantesca, e vamos colocar assim, de um ídolo. Como eu disse, não vou entrar em muitos detalhes, mas de um ídolo. Pesquisa na internet que vocês vão ver. Uma estátua gigantesca, as pessoas preferem se dobrar, adorar a ídolos, do que adorar ao Senhor, Criador de todas as coisas. Mas nós, enquanto crentes, precisamos anunciar o Evangelho, porque esse convite é estendido a todas as pessoas da terra. Mas, em segundo lugar, como nós devemos adorar? Nós devemos adorar com serviço. Vejam o versículo 2. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com canto. Sirvam ao Senhor. Servir ao Senhor é algo prazeroso. Mais uma vez, nós servimos ao Deus que nos resgatou da condenação eterna. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Como é que nós não vamos servir ao Senhor com alegria? Que nós façamos igual ao salmista, como disse a irmã. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu vou além, não apenas na igreja. A nossa adoração ela tem que se estender aos momentos além do culto comunitário, além do momento aqui na igreja. Nós precisamos adorar e nos alegrar no Senhor diariamente. Deus precisa ser a nossa fonte de alegria diária. Eu sei que vai ter dias difíceis, mas como é que nós não sabemos? Todo mundo já passou. Mais uma vez, perdas de emprego, dificuldades familiares, que às vezes é difícil até de você explicar a dificuldade que você tem, porque é uma coisa muito específica da sua família, perda de entes queridos, dias difíceis vão ter. E eu não estou dizendo que é para nós ficarmos sorrindo daqui até aqui o tempo todo, não. Porque ninguém consegue ser assim o tempo todo. Mas mesmo que a nossa cara esteja um pouco mais sisuda, um pouco mais fechada, internamente no nosso coração nós sabemos que nós estamos alegres, mesmo em meio aos momentos difíceis. É uma alegria que parece paradoxal, parece uma contradição. Como é que eu vou estar alegre num momento triste? Converse com uma pessoa que é crente, que você sabe que é crente. Num momento de muita dor, que você sabe que aquela pessoa tem muita dor, você vai saber que essa pessoa, mesmo em meio à dificuldade, está sentindo alegria, uma alegria que só Deus consegue dar. Só Jesus consegue dar essa alegria. Mais uma vez, se uma pessoa do mundo, uma pessoa que não é crente, vê uma coisa dessa, vai parecer que nós somos loucos, vai parecer que nós somos, talvez, malucos da cabeça. Como é que a pessoa perdeu uma pessoa querida, um ente querido, e ainda continua com alegria? Já viram como é enterro de crente? É triste, é óbvio que é triste, não tem como ser feliz. Mas ainda assim é muito mais feliz porque é um local onde as pessoas têm uma esperança. Esperança de quê? De que aquela pessoa está num lugar muito melhor do que nós. Está com o Senhor e mais. Ela não só está com o Senhor, como nós estaremos com ela futuramente. Então é algo diferente. Então a Bíblia nos convida a adorarmos com alegria, mesmo em meio aos momentos difíceis. Lembre-se quem é Deus, lembre-se de onde Ele o resgatou, lembre-se onde Ele prometeu que você estará no fim de todas as coisas. O texto ainda fala aqui no final para apresentar-se diante dele com cântico. O cântico aqui é justamente uma expressão da alegria, porque viver para Cristo é uma bênção e uma felicidade. O ser humano sem Cristo, no entanto, ele é infeliz. Por mais que momentaneamente ele tenha momentos de felicidade, você vê a pessoa rindo, posta no Instagram, um momento ali que você vê, rapaz, olha como essa pessoa está feliz aí, ó, num passeio bonito, mas no fundo, meus queridos, a pessoa sem Cristo, ela não consegue encontrar a felicidade plena, a felicidade verdadeira. Aqueles que rejeitam a Cristo não podem encontrar essa alegria. Essa alegria, já diz a música, né? A alegria só tem quem já conhece a Jesus. Quem já conhece e quem já se entregou a Cristo Jesus. Só esse consegue, de fato, encontrar a verdadeira felicidade. Deus é tão bondoso, tão misericordioso, tão fiel, que nos momentos que nós o adoramos, nós estamos fazendo isso para adorá-lo. Quem é que sai cheio disso tudo? É Deus. Não, Deus não se enche mais do que Ele já é. Quem se enche disso tudo somos nós que o adoramos. Quando nós servimos a Deus, é Deus que fica mais santo? É Deus que fica mais feliz? É Deus que fica mais crente? É lógico que não. Deus já é totalmente santo. Ele é a santidade em pessoa. Quem é que se enche quando nós servimos ao Senhor? Somos nós. Até isso Deus é bondoso conosco. Em terceiro lugar, nós o servimos com comunhão. Vejam o versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam seu nome. Esse versículo aqui, em específico, ele fala claramente do culto público.
Até aqui eu estava falando que nós precisamos diariamente ter uma vida de adoração. E é isso mesmo, nós precisamos adorar o Senhor diariamente na nossa vida, nas nossas casas, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Isso tem que ser uma prática nas nossas vidas. Mas é importante que nós lembremos a importância do culto público. Veja bem, nós precisamos adorar ao Senhor em comunidade, igual nós estamos fazendo aqui, com os nossos irmãos. Talvez para quem está assistindo em casa, ache que, não, eu estou assistindo o culto aqui na internet e está tudo certo. Depois eu vejo um outro pregador ali e vejo... Não, nós precisamos adorar o Senhor em comunidade, como igreja, reunidos. A ideia que nós podemos adorar e servir a Deus apenas em casa está errada. É um erro, é um equívoco. Nós precisamos congregar com os nossos irmãos. Nós precisamos adorar com os nossos irmãos em comunidade. Estar junto com a igreja é mais poderoso do que nós imaginamos. Veja bem, você já deve ter tido a experiência em algum momento da sua vida, eu já tive várias vezes. Você está sem ânimo nenhum de ir para a igreja. Você está para aquela igreja de novo, aquele povo enjoado de novo, para ver Samuel de novo na igreja. Não vou não. Aí você está sem ânimo de ir para a igreja, mas você decide ir. Você vai, às vezes senta num local mais afastado, não quer muito se misturar, e você vai, o povo canta, às vezes você não canta tanto, canta uma música, canta outra, mas durante o decorrer do culto Deus vai falando com você, chega o momento da palavra, Deus fala com você, e você sai daquele culto muito mais cheio do que você estava. A adoração conjunta é muito mais poderosa do que nós imaginamos, meus irmãos. Nós precisamos adorar comunitariamente com os nossos irmãos. Não esqueçam disso. Mas está chovendo, Felipe. Uma chuvinha não é nada, rapaz. O povo aí fora, pessoas que não são crentes, pegam chuva, toró, para ver coisa que não agregue nada, que não edifique nada. Nós não vamos enfrentar uma chuva, enfrentar um sol como está hoje, uma temperatura de 34, 35 graus para adorar a Deus com nossos irmãos. Lembre-se, a adoração comunitária é uma coisa muito poderosa. E mais, a adoração conjunta é algo muito lindo. Vocês já pararam para pensar que hoje, no domingo, no dia do Senhor, o tempo todo, durante as 24 horas do domingo, tem gente ao redor do mundo adorando a Deus? Por exemplo, agora, próximo de 11 horas, nós estamos adorando ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos embora, vamos para casa almoçar. Mas irmãos nossos, ali da região da Turquia, por exemplo, lá já é início de noite, 6, 7 horas. Lá tem irmãos que agora estão adorando ao Senhor. Quando esses terminarem de adorar, nós vamos ter irmãos da Europa, da Itália, de Portugal, porque lá já será início de noite. Ontem à noite, sábado à noite, que nós não estávamos em comunidade adorando ao Senhor, irmãos nossos da Austrália já estavam adorando ao Senhor, porque lá já era domingo de manhã. Então, no domingo, no dia do Senhor, na verdade, quando nós nos arrumamos para ir para a igreja, nosso pensamento não tem nem que ser, eu vou para a igreja cultuar o Senhor. Não, eu vou para a igreja me reunir aos meus irmãos ao redor do mundo que já estão cultuando ao Senhor. É isso que nós fazemos aqui. Nós nos juntamos à comunidade de crentes de todos os lugares do mundo, o que nós chamamos de igreja invisível, que já está adorando ao Senhor. No final da noite, quando terminar o culto aqui, 8h10, 8h15, nós terminaremos a nossa adoração comunitária. Mas irmãos nossos da costa oeste dos Estados Unidos, da região, por exemplo, de São Francisco, lá será início de noite. E lá esses irmãos estarão adorando. Quando for o momento da madrugada, domingo de madrugada, 3, 4 horas da manhã, irmãos nossos do Havaí estarão no início da noite adorando ao Senhor. Então, no dia do Senhor, ao longo das 24 horas, sempre tem alguém, sempre tem uma comunidade de fiéis reunidos para adorar a Deus. E isso é algo muito lindo e muito precioso. Mas em quarto e último lugar, nós adoramos ao Senhor com testemunho. Vejam mais uma vez o versículo 1. Celebrem ao Senhor com júbilo todas as terras. Focando agora nessa parte, todas as terras. Toda a terra é chamada para adorar a Deus. Nesse sentido, o texto também nos fala sobre missões. Como assim, Felipe? O texto não fala sobre missões, fala sobre adoração. Ele nos fala sobre missões no sentido que a adoração ao Senhor, ela tem que ser estendida a todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra adoram ao Senhor? Não. Tem muitos aí que não adoram porque não creem no Senhor. Então, nesse sentido, isso nos dá uma perspectiva diferente da obra missionária. O pastor John Piper, comentando a respeito desse tema, ele falou que missões existem porque a adoração não existe. Vou repetir. Missões existem porque a adoração não existe. Como assim, Felipe? Não entendi. Nós enviamos missionários para locais distantes. Nós fazemos missões para que pessoas que não adoram ao Senhor passem a adorar ao Deus que nós cremos, ao Deus verdadeiro. Então, nós enviamos pessoas para locais distantes, sustentamos financeiramente, em oração,
alguns vão, para que pessoas passem a adorar o Senhor. Ou seja, nós enviamos missionários para que pessoas conheçam a Deus e o adorem. Irmãos, nós precisamos entender a quem nós adoramos, por que nós adoramos e como nós adoramos a esse Deus. Para concluir, nessa manhã então nós vimos a quem nós adoramos. Quem é que nós adoramos? O Deus único, Criador, Redentor e nosso pastor. Por que nós o adoramos? Por sua bondade, misericórdia, fidelidade e por seu caráter. Como nós adoramos a esse Deus? Com alegria, com serviço, com comunhão e com testemunho. A adoração verdadeira não é um evento em que eu vou adorar. A adoração verdadeira não é um estilo musical em que eu ouço, em que eu coloco no meu celular para ouvir. A adoração verdadeira é um estilo de vida. Não é movido pela emoção, porque se for movido pela emoção, vai ficar assim o tempo todo, vai ficar subindo e descendo. Mas a adoração é movida pelo conhecimento de Deus. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós desejamos adorá-lo. Parafraseando Romanos 11, 36, adorar e viver para a glória de Deus, reconhecendo que tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Que assim Deus nos ajude a o adorarmos, a encontrar de fato verdadeiros adoradores que o adoram da forma que ele deve e que ele quer ser adorado. Vamos orar para finalizar. Pai querido, Deus amado, nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Nós o adoramos, ó Pai, por quem o Senhor é. Nós o adoramos, ó Deus, por Sua bondade, fidelidade, misericórdia, ó Deus. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos dá, ó Deus, o privilégio de Te servir. Ajuda-nos, ó Deus, a adorarmos ao Senhor diariamente com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com o que nós falamos, com o que nós pensamos, ó Deus. Que a nossa vida seja de fato uma vida de oferta agradável ao Senhor, uma vida de entrega ao Senhor, ó Deus. Fortalece todos que aqui estão presentes, ó Deus, também quem está em casa nos assistindo, para que nós sejamos, ó Deus, edificados pelo Senhor, sejamos cheios do Teu Espírito, ó Deus. Ajuda aqueles que estão fracos, desanimados, ó Deus. Ajuda-os a entender a importância do culto público, a importância do culto comunitário, ó Deus. Ajuda-nos enquanto crentes também a enxergarmos os nossos irmãos, a enxergarmos a dor do nosso irmão, a estarmos juntos, ó Deus, com eles nos momentos de felicidade e também nos momentos de tristeza, ó Deus. Para que nós o adoremos, ó Deus, adoremos ao Senhor juntos como igreja do Senhor, Pai. Dai-nos um dia na Tua presença, leva-nos, ó Deus, em segurança e ajuda-nos, ó Deus, a logo mais estarmos aqui reunidos para continuar adorando ao Senhor, nos juntando aos nossos irmãos espalhados por toda a terra, ó Deus, que já estão e estarão em adoração durante todo o decorrer desse dia, ó Pai. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.